Muito boa tarde, estamos ao vivo em mais um podcast Virando Jogo comigo, Marcelo Salum, aqui do melhor site de notícias, Amazonas Atual, e sempre levando para você uma história, uma informação muito bacana a respeito de empreendedorismo, negócios, esse mundo de tendências, o que está acontecendo ao nosso redor, o que nós temos aqui para contar para você e levar para você de informação. Hoje, episódio 106, chegamos ao episódio 106, cujo tema é objetivo, foco e realização. E o meu convidado tem uma história de vida muito legal, muito bacana, que daqui a pouco você vai saber. Mas tudo isso é óbvio, sem deixar de lado a nossa melhor água, que é aquela água que efetivamente mata a sede, com o maior pH da região norte, que é a água Toia. E eu convido você para experimentar nos melhores mercadinhos, padarias e restaurantes da cidade. Você vai lá e adquire a Toia. Tem a Toia sem gás, com gás e tem o refrigerante Teté, que é uma delícia. Então recomendo para você. Voltando para cá, hoje nós vamos falar sobre objetivo, foco e realização. Sejam muito bem-vindos ao Virando Jogo, seu espaço semanal para estratégias, insights e inspiração necessária para você reescrever a sua própria história. Aqui a gente acredita que a vida é um jogo e você tem todo o poder para ser o protagonista da sua melhor jogada. E para darmos o pontapé inicial em mais um episódio eletrizante, vamos mergulhar em uma tríade fundamental que é o GPS para qualquer grande conquista: objetivo, foco e realização. Pense comigo, sem um objetivo claro, somos como um barco à deriva, sem saber para onde ir. É a sua declaração de onde você quer chegar, o seu norte, uma vez definido, esse ponto no horizonte, entra em cena o foco. Aquela capacidade essencial de blindar sua atenção em um mundo cheio de distrações, direcionando toda a sua energia para o que realmente importa. E, por fim, a realização. Não é só o destino final, mas a celebração de cada passo, a validação de que o caminho percorrido valeu a pena e a certeza de que você é capaz de ir além. Neste episódio vamos desvendar como essa poderosa combinação pode transformar seus desejos em resultados palpáveis. Vamos entender por que definir metas de forma inteligente te coloca à frente, como blindar sua mente contra as distrações e por que cada pequena vitória merece uma celebração. Prepare-se para insights grandiosos e uma história brilhante. Hoje, eu tenho o prazer de receber aqui o meu amigo, empresário e empreendedor, Jonas Barbosa. Tudo bem? Opa! Ô Marcelo, obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui, poder contar um pouco da história da gente, poder falar um pouco de como tudo começou e poder, quem sabe, inspirar pessoas que estejam assistindo a gente. Esse é o grande objetivo e eu fiz questão de convidar o Jonas para vir para cá. Por quê? Porque é uma história muito bacana, é uma história de vida, uma história de determinação, foco, objetividade, honestidade. Então, assim, são ingredientes para que possa chegar ao objetivo onde ele está hoje. E para a gente começar, o Jonas ele é proprietário do Mercadinho Adão e Eva, hoje com 3 unidades em Manaus. Mas vamos lá, casado com a senhora Maria Elci, pai de 2 filhos e um corintiano fanático de carteirinha. Como é que é? Vai? Vai Corinthians. Vai Corinthians. Tem uma trajetória que inspira. É graduado em Ciências Econômicas pela UFAM e possui MBA em Gestão Empresarial pela renomada FGV. Começou sua carreira profissional muito cedo, como reparador de carro, depois passou pelo Mercadinho Las Vegas, trilhando um caminho de crescimento notável em grandes empresas como Unilever, Mercantil Nova Era e Grupo Tapajós. Em 2020, deu um passo ousado e virou a chave, tornando-se empresário e proprietário do Mercadinho Adão e Eva, que hoje já conta com 3 unidades de sucesso. Hoje divide seu tempo dedicando-se à AMASE, Associação Amazônica de Supermercados, como vice-presidente. Prepare-se para a gente poder aprender e ver essa trajetória. Olha de onde ele saiu, para onde ele está. Jonas, é uma história muito inspiradora. E ao que você se dá essa trajetória vitoriosa? Marcelo, eu desde muito cedo, eu tive o privilégio de ter pessoas que eu pude me inspirar com valores, com conceitos mesmo, simples de vida que fazem com que a gente possa ir além. O meu avô materno foi o meu grande exemplo. O cara que veio lá do Ceará na década de 50, fugindo da seca, para brigar com a cheia aqui. Então sempre o mundo tem objetivos. Tem suas dificuldades. Mas o meu avô sempre ele deixou um recado claro para a gente. Honestidade e trabalho sempre. Isso faz parte, né? Deveria fazer parte do nosso dia a dia, mas cada vez está mais distante, você não acha? Cara, ficou um negócio tão interessante que hoje em dia, às vezes a gente contrata uma pessoa e fala assim, pelo menos ela é honesta.
Era algo que deveria ser intrínseco de todo mundo e não, virou diferencial, infelizmente. Diferencial. Jonas, vamos lá. Conta um pouco pra gente como as suas experiências iniciais como guardador de carro, né? Repositor de mercado, te dá uma visão de negócio com relação à ética em relação ao mercado atual. O que a gente consegue ter é que é possível, não tem essa situação. É óbvio que para algumas pessoas vai ser um pouco mais fácil, mas quando você tem determinação e faz a coisa certa, você consegue chegar em qualquer objetivo. E uma coisa na minha carreira que eu sempre me surpreendi, a gente quando está numa posição, você olha para cima e se imagina, cara, eu não vou conseguir. Esse cara que é gerente dessa empresa, ele é fantástico, ele é fora do normal, deve ser um ET que apareceu aqui. E não é. Quando a gente chega lá, a gente vê que você precisa se preparar, precisa ter objetivos claros, mas se você tiver dedicação, honestidade e vontade de trabalhar, é porque a transpiração ela supera a inspiração, né? Quem transpira mais consegue objetivos maiores. E a minha carreira foi dessa forma. Eu não vejo nada excepcional de um passo para o outro. Eu vejo uma constância, fazer a coisa certa todos os dias. Perfeito. Gente, olha só. A gente está começando esse bate-papo. Eu tenho certeza que você está se ligando aqui com a gente, está se conectando aqui no Amazonas Atual, seja no Facebook, seja através do YouTube, para a gente ouvir essa história que é muito bacana. Antes disso, eu vou virar aqui a nossa ampulheta do tempo, que vai nortear o nosso bate-papo. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que o Jonas hoje ele empreende, hoje ele tem 3 unidades no mercadinho Adão e Eva, que ele também vai contar como que ele chegou até ali. Mas antes disso, o que te motivou a deixar sua carreira consolidada em grandes empresas para empreender em 2020? Então, eu já vinha de uma carreira totalmente voltada no varejo. E aí você começa com amigos, conversar e você fala, cara, a gente meio que está ensinando o que os caras têm que fazer. E é o grande diferencial que tem. Você como executivo de uma empresa, você como gerente, que foi o caso que eu tive, você tem que dar os insights porque o lojista precisa fazer no dia a dia. Por que não eu tentar fazer? Só que aí vem as dificuldades do dia a dia. Você vê o cara que está no mercado e tem possibilidade de assaltos, de segurança, que hoje é um problema muito sério. Tem muitos desafios, né? Tem muitos desafios. A dificuldade de gerir pessoas. Você está mexendo com vidas todos os dias. Isso é o mais importante, saber. Hoje é uma coisa que eu norteio muito na minha empresa, é entender que cada funcionário lá não é só um número, é uma pessoa. Bacana. Que ela acaba impactando uma família. Perfeito. Como é que eu vou tratar essa pessoa? Existem alguns assuntos que me incomodam, mas assim, o sistema a gente tem que seguir. Mas eu acho que o principal é sempre lidar com pessoas. Então, quando eu tive, desde que eu comecei a trabalhar, eu tinha um objetivo na minha vida que aos 40 anos de idade eu seria empreendedor, eu teria um negócio próprio. Isso é objetivo, gente. Quando você tem objetivo, que se a gente não estabelece objetivo, a gente fica meio que à deriva. É igual o barco que nós falamos anteriormente. É igual aquela enceradeira que dá a volta e não vai para frente. Quando você tem objetivo, você traça algo que você quer alcançar. E aí? E a gente, quando eu estava lá com 39 anos e 9 meses, eu passei por um momento difícil da minha vida que eu fui demitido. Eu até brinco com que o pessoal nesse meio, ninguém é demitido, só faz acordo, prefere mudar. Vamos mudar o rumo aqui. Não, eu fui realmente em 2020, eu fui demitido e naquele momento eu percebi que era hora de dar o próximo passo. Nada na vida acontece por acaso. Às vezes, no momento que você realmente tem um objetivo e se tu não tiver naquela direção, acho que eu não posso falar que é outra coisa, é Deus que te direciona e cria situações. Até porque eu tinha uma carreira muito consolidada, se eu tivesse permanecido nessa carreira, aí a gente começa a dar desculpas que todo mundo dá. Pode ser que não dê certo, eu não vou tentar, estou muito bem aqui. Mas hoje você seria um grande executivo de uma dessas marcas. Se eu não tivesse acontecido daquele momento de eu ter saído, certamente estaria até hoje no mercado corporativo. Valeu a pena? Demais. Valeu a pena, então, empreender, ter a responsabilidade que tem. Que hoje o empreendedor, ele lida com muitas responsabilidades, né, Jonas? Primeiro, o Mercadinho Adão e Eva tem cerca de 100 colaboradores. Então, são cerca de 100 famílias que dependem diretamente desse negócio.
Aí você tem uma série de impostos, uma série de questões legais, uma série de questões sanitárias. Assim, é muita responsabilidade para o dia a dia. Mas mesmo assim, valeu a pena? Valeu a pena, porque pessoas precisam tomar a frente para que esse país aconteça. Porque é muito fácil você ficar na sua tranquilidade, não se expor numa zona de conflito, que acaba sendo quem resolve empreender, acaba vivendo disso, e você não consegue desenvolver novas pessoas. E eu entendo que no momento que você vira empreendedor, o teu eu, ele diminui. Você passa a ser responsável por várias pessoas. Quando você tem um negócio bem estabelecido, você dá aquela vontade de estabilizar. Não, eu parei, o que eu ganho aqui já vai ser suficiente para mim viver bem. Mas e aquele teu colaborador que quer se desenvolver, que está indo muito bem? Se você não cresce, ele não vai crescer. Bacana. Então isso faz com que a gente tenha que sempre estar buscando um pouquinho a mais para poder desenvolver essas pessoas também. Aí em 2020 você começou a empreender e adquiriu uma unidade do Mercadinho Adão e Eva. Conta pra gente essa história, desde a primeira para chegar às 3 lojas que você tem hoje. Cara, já foram 4, né, na verdade? Sim. Foram 4. Essa história é muito interessante, que mostra que a gente tem que fazer a coisa certa todos os dias. Eu posso dizer para vocês que o Adão e Eva começou em 2012. É uma empresa bem tradicional, já tem mais de 30 anos no Coroado. Fundada pelo seu Adão Felizmino, que veio para cá e começou com uma banca de bananas, fazendo lá, e daqui a pouco começa a colocar um produto ou outro e acabou virando um mercado. Mas em 2012 eu era gerente do Mercantil Nova Era. E um dos eventos que a gente fazia todos os anos era fazer uma viagem internacional para nossos clientes. E em 2012 foi o primeiro ano que eu participei. O casal, seu Adão Felizmino e a dona Luziana, que todo mundo chama de Eva, virou Eva devido ao Adão, eles foram com a gente para o Chile. E o objetivo, como anfitrião da viagem, é dar todo o conforto para o nosso cliente, dar um suporte. E assim, a dona Luziana, ela fala até hoje que aquilo encantou ela, e a partir daquele momento a gente criou uma grande amizade. E quando foi em 2020, eles chegaram comigo e me propuseram um negócio, porque eles queriam já descansar, já está chegando a 60 anos de idade. Graças a Deus são um casal muito saudáveis, hoje estão aproveitando bastante a vida. Os filhos dele não quiseram partir para esse caminho, porque normalmente os filhos de quem está nesse ramo tentam ir para outra área, porque vê que não é fácil. A sucessão está muito difícil, A sucessão, né? Cada vez mais está complicada. E foi quando eles me chamaram. E no primeiro momento, eu hesitei até, porque, cara, não tenho dinheiro para isso. Não tem como, que a gente sempre pensa que o empreendimento eu vou ter que ter muito dinheiro para começar. Não é assim. Acho que uma boa ideia é responsabilidade e principalmente direcionamento de Deus. Perfeito. Isso aí não tem como ser diferente. Ele te leva para o caminho do sucesso. E aí foi o que aconteceu. A gente acabou achando forma de fazer esse negócio, coisas que se uma pessoa me contasse um dia antes eu ia falar que era mentira, que não dava, mas acabamos conseguindo, eu tive esse suporte grande deles e começamos a colocar nesse negócio tudo que a gente aprendeu durante esses 20 anos. Eu posso te falar que o que eu aprendi reparando o carro lá atrás, que eu tinha 14 para 15 anos, que era uma forma de ganhar um dinheirinho ali para poder ajudar na renda, e o tempo em multinacional. Sabe o que eu acho mais legal de tudo isso? Vou ser muito sincero contigo. A gente estava falando ontem, rapidamente, sobre o seu currículo, e eu achei muito legal você falar assim, não, coloca isso. Eu achei muito bacana, porque às vezes as pessoas gostam de esconder uma parte da história ou deixar de contar. E eu acho que isso é uma grande grandeza. Então, assim, eu fiquei assim, eu achei, poxa, que bacana. Eu acho que isso é um estímulo a mais e é um ingrediente a mais para chegar onde você chegou. Então, assim, parabéns. Foi muito legal isso. Eu comentei com uma pessoa, falei assim, olha, ele fez questão que a gente colocasse isso aqui. Então, assim, isso é legal, isso é muito legal, muito bacana. Né, cara, é importante. Como te falei, minha grande inspiração, assim, de caráter foi o meu avô. E ele sempre falava sobre trabalhar. E eu nunca tive... me incomoda, às vezes, quando uma pessoa não quer fazer um trabalho e fala, esse trabalho não é meu.
Em minha concepção, todo trabalho é digno. Perfeito. E a gente passou por a dificuldade da vida. Meu pai foi embora muito cedo, né? Meu pai era caminhoneiro. Quando tinha 8 anos, ele separou da minha mãe. E eu fui voltar a ver o meu pai, eu tinha 23 anos. Já estava numa situação bem mais confortável. E eu precisava ter minha renda, de alguma forma. Uhum. Naquele momento, foi isso que deu para fazer. A gente ia com amigos. Fui criado numa... assim, cresci num ambiente ali muito humilde, mas com pessoas muito valorosas, e a gente ia. E é interessante que esse negócio de reparar carro, ele é um pouco hostil. Se você não tiver uma certa proteção, o cara te bota para correr de lá, né? Uhum. Então você ali, tu já começa a desenvolver algumas habilidades de negociação, encarar ambientes hostis, ver a possibilidade de crescimento. Tem toda uma estratégia, né? Tem toda uma estratégia ali também para você tá fazendo parte nisso. Mas eu sempre estudei, né? Eu sempre me dediquei bastante aos estudos. Você fez um MBA na FGV? Eu fiz um MBA na FGV. Mas, assim, o primeiro passo foi... eu acho que o grande divisor da minha carreira foi ter passado na UFAM. Bacana. Porque naquele momento eu não teria condições de fazer uma faculdade particular. Então, eu fui traçando e eu tinha... É interessante que sempre tem esses objetivos. Quando eu deveria ter 7, 8 anos de idade, eu via que no Jornal Nacional, aquele monte de louco lá com aquele telefonezão no... Bolsa de Valores. Bolsa de Valores. Eu olhava, cara, o que é isso, cara? Interessante demais isso aí. Eu quero fazer isso na minha vida, um dia. E aí eu fui dar uma olhada o que aquele cara para estar lá faz. E a maioria são economistas. Eles mexem com economia. Eu acabei fazendo economia, tive a possibilidade, eu trabalhava já. Então, nessa época eu já era repositor de uma loja, que foi o Las Vegas. Na Compensa, inclusive, eu tenho muito orgulho que hoje eu tenho uma loja na mesma rua. Bacana. E a gente, durante o dia, trabalhava, à noite ia estudar. Cheguei a ter dia, teve um dia que eu cheguei ensanguentado na sala. Cheguei atrasado durante o dia todo de trabalho, o ônibus atrasou um pouco, eu tinha uma prova, o portão tinha fechado, corri pela quadra, pulei o muro. Porra, errei pra pular o muro, cara. Saí escorregando ali, mas consegui fazer minha prova. Deu tudo certo. Cumpriu o objetivo. Mais uma vez cumpriu o objetivo. Sempre a gente consegue fazer essas coisas, mas sempre com determinação. E aí, no primeiro ano que eu fiz o vestibular para a UFAM, na verdade, eu terminei no segundo grau, parei um ano para fazer cursinho pré-vestibular. Ok. Já estava trabalhando, conseguiria pagar, saí do trabalho, ia para o PECPOL, na época, e aí eu passei na primeira vez para a UFAM, e ali foi um divisor de águas. Perfeito. E sempre tendo pessoas pelo caminho. Uma das empresas que eu trabalhei era Mercantil São Francisco, no centro. E o dono de lá, ele falava assim, tá vindo uma grande distribuidora para o Amazonas, o mercado do varejo do Amazonas vai mudar. Estou falando final da década de 90, todos os mercadinhos que tinham na época iam comprar no centro. Uhum. Então o centro era o grande point do mercado, do comércio do Amazonas, tudo acontecia ali. O mercado de distribuição, como a gente conhece hoje, que o lojista se dá o luxo de estar na sua própria loja, os vendedores vêm, até ele não tinha. Isso não acontecia. E o seu Fontinelli me falou isso, né? Disse, Nova Era está vindo aí, é uma empresa que vai ajudar a mudar isso. E eu fiquei com aquele nome da Nova Era na cabeça, sempre fico com essas situações. Até que um dia eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista lá para ser promotor. E o interessante para te ver, eu tinha o objetivo de entrar no Nova Era. Quando eu fui fazer a entrevista, a psicóloga que me entrevistou perguntou, você sabe o que o promotor faz? Eu não sabia. Eu não sabia o que era promotor. Falei, é aquele cara que fica fazendo degustação na loja. Tinha degustador, outra coisa. Ela era psicóloga também, eu acho que ela só queria ver a questão de perfil. Passei. E eu comecei a trabalhar no Nova Era, e nessa época eu estava no Nova Era e fazendo o FAM. Carga dupla. Carga dupla. É a jornada que a gente... Que o brasileiro normal faz. Que é o normal fazer e deve ser feito. Perfeito. Isso dignifica bastante. E um dia teve uma campanha da Unilever, que era para quem fizesse os melhores pontos extras, as melhores exposições nos mercados. E uma das premiações foi eu que ganhei. Com essa premiação, eu tive a oportunidade de conhecer o seu Weber Rabelo, mais uma pessoa que
faz parte aí da minha história também, me ajudou bastante, que era o executivo da Unilever na época. E ele me chamou para fazer participar de um processo seletivo na Unilever. Fui, na época tinha umas 50 pessoas, foi bem concorrido, e acabei ficando. Entrei na Unilever nesse dia. Interessante que no dia que eu entrei na Unilever, foi o dia que eu passei também para tirar minha habilitação, que são credenciais que vai te dando. Sim. Se a gente quiser um objetivo, vou ter que ter algumas coisas que são inegociáveis, você precisa ter, né? E a partir dali a vida começa a mudar, porque a Unilever já é uma empresa que já tinha uma condição melhor. Uma multinacional com ensinamento fantásticos, cara. Eu aconselho a qualquer jovem que queira iniciar a sua carreira, tiver a oportunidade de passar um período da vida numa multinacional, é muito bom. Depois você começa a chegar à conclusão, a multinacional não paga tão bem, mas o que você ganha de aprendizado é para a sua vida toda. É praticamente uma graduação que você faz ali dentro, né? Não tenha dúvida. Tanto que eu fiz a minha monografia na UFAM falando sobre gerenciamento por categoria, que é como fazer uma loja adquirir um maior potencial com a sua organização ali dentro, né? Ou seja, você já tinha total visão de negócio, visão de mercado, essa visão supermercadista. Sim, a vida toda foi isso, porque desde o Las Vegas, que foi meu primeiro emprego formal, que eu tinha 18 anos, eu fiz isso. E qual é a importância? Se uma pessoa começar como dono do negócio, ela não vai entender o chão de loja. O dia a dia. E tudo acontece no chão de loja. Perfeito. Tudo acontece onde é executado. A gente falava muito na Unilever que tinham 2 profissionais que tinham a oportunidade de tocar no produto. Porque tudo é feito pelo produto. Ok. Que é o giro do produto. Perfeito. O cara da fábrica, que ele tocava ali fisicamente no produto, embalava, e depois o promotor, que estava lá no ponto de venda. Só que o promotor tinha uma vantagem. Ele conversa com o shopper. O shopper que é a pessoa que compra, que toma a decisão de compra. Perfeito. Então ele tem a possibilidade de, com a visão dele, ele começar a entender, não, esse produto posicionado aqui ele vende mais, se eu reduzir isso aqui vai vender menos. Na verdade, ele é um impulsionador de venda, né? Ele faz aquele negócio acontecer ali no ponto de venda. Então, quando o cara tem essa visão de entender que ele é importante no negócio, sim. Infelizmente, muitas pessoas viram o promotor, ele entende que ele é um cara só que carrega a caixa. Eu passei por isso, você chamou a atenção de eu ter colocado desde o meu primeiro trabalho, que quando eu estava na UFAM, a UFAM já é uma universidade que ela é um pouco elitista. Então ali eu na época tive a oportunidade tinha o filho do prefeito estudava na mesma turma, então são pessoas de vários níveis que estão ali. E tinham pessoas que achavam que eu teria vergonha de encontrar alguém na loja, porque estavam os amigos já num outro nível e eu estava começando a minha vida carregando caixa. Mas não, ali é um crescimento, ali é uma formação para você entender como é que o mercado funciona. Legal. Então isso ajudou demais. Gente, que história bacana. Daqui a pouco eu vou voltar um pouquinho lá para ele contar que ele adquiriu a loja lá. Ele começou lá atrás, em 2020, ele vai contar como é que foi depois a aquisição da primeira, da segunda, para chegar onde está hoje. Mas antes disso, eu quero falar com você que obviamente está pensando aí que Dia dos Pais está chegando, você está pretendendo dar um brinde para os seus colaboradores ou criar ali um programa de fidelidade com o seu cliente final. Então eu quero falar para você da ED Brindes. A ED Brindes, que é a melhor e a maior empresa de brindes da região norte. A ED Brindes, que você tem mais de 4.000 itens que você pode acessar lá, que você pode comprar. Ela tem itens sustentáveis, que vai desde uma mochila, a um copo, a um mouse, a um fone de ouvido, a um kit churrasco. São vários. Mas o melhor preço, com o melhor benefício é a ED Brindes. Então, acessa lá agora o www.edbrindes.com.br. Antes de eu voltar com o Jonas Barbosa, que é proprietário do Mercadinho Adão e Eva, que tem 3 unidades em Manaus, eu quero falar um pouquinho com você sobre a nossa conexão com a NRF. A NRF, que é uma feira de varejo, a gente vai se conectar agora trazendo uma informação muito legal para vocês. Além da feira que acontece em 3 dias, são 3 dias de palestras, e além das palestras nós temos lá alguns encontros e também tem a feira de tecnologia onde todos os produtos são lançados. E depois disso, o que acontece? Depois disso nós fazemos o que nós chamamos de visitas técnicas. E eu separei aqui um vídeo que a Erika deve estar colocando para vocês aí agora, falando um pouquinho sobre
uma das lojas que nós visitamos esse ano foi uma loja super interessante, que foi a Butterrock. Essa Butterrock, o que é? Ela é uma adega que ela tem uma forma de comunicar super diferente. Ela não tem nada de tecnologia, então assim, a comunicação é muito manual, é feita através de recorte. E qual que é o lance dessa adega? É que ela conecta ali aquele tipo de vinho, aquele tipo de que você vai degustar, aquele tipo de bebida, ela faz harmonização. Então ela coloca em cada ilha ali o que combina com carne, que combina com peixe, que combina com suíno. E isso de maneira muito lúdica e de maneira muito informal. Então deixa você muito à vontade, ou seja, num país de extrema tecnologia que os Estados Unidos, uma ação muito lúdica, muito primária, faz conectar com as pessoas. Então é esse tipo de coisa que a gente vê, então é esse tipo de ideia que nós temos acesso da NRF. Então conecta com a gente, se você quer fazer parte da nossa delegação com a FGV, entra agora em contato pelo 98590 4300. E eu vou voltar aqui para continuar conversando com o Jonas Barbosa, que é empreendedor, empresário, teve uma carreira aí por várias empresas e tendo essa ascensão, e hoje é dono de um mercadinho que tem uma significância histórica na região que ele está, tem mais 2 unidades, e além disso gera mais de 100 empregos, e você encontra de tudo lá. Eu tenho a oportunidade de visitar as duas das lojas, eu já tive lá pessoalmente, então assim, fruta de qualidade, hortifruti de qualidade, carne de qualidade, e tudo isso bem localizado para você. E aí e além disso, o Jonas ele ainda faz parte da AMASE, que é a Associação Amazonense de Supermercados, que na última semana nós estivemos juntos num treinamento lá super legal para mercadista, formação sobre gestão, liderança e estratégia, e o Jonas também fez parte disso daí. E aí eu quero voltar um pouquinho a história com ele. Você foi lá, adquiriu a primeira loja, que foi uma oportunidade. E a segunda e a terceira, como que vieram? Então, eu acho que a maior dificuldade que a gente tem é a primeira. Começar, estabilizar. Porque Mas como é que foi aquela conta que você fez para comprar? Você pode contar para a gente ou não? Não, é assim, eu fui tentar crédito no mercado para comprar a loja, quando eu tive essa oportunidade. E, cara, ninguém te dá crédito normalmente. Isso é uma coisa que eu acho que nossos governantes vão precisar rever e tem uma facilidade um pouco maior para quem realmente quer começar e que tem uma boa ideia ali. No primeiro momento a gente fez ali um bem bolado de uma conta, não sei se eu posso estar... Até porque são coisas sigilosas, mas a gente realmente fez uma composição, pegou um passivo, é uma empresa que tinha um nome muito bom no mercado, isso muito é uma forte. Coisa. Isso aí, gente, fica uma dica. Qualquer negócio que você for fazer, honra o teu fornecedor, honra quem está te dando a oportunidade. Bacana. Porque o seu nome é mais importante que qualquer coisa. Se tiver que dar um passo atrás um momento para que você não fique com o nome negativado, não fique com o nome ruim no mercado, com a fama de caloteira, para ser mais claro, é a melhor coisa que você faz, que daqui a pouco as portas se abrem. Então a gente fez realmente uma composição, o seu Adão me ajudou muito nisso, me permitiu dar continuidade na empresa dele, a gente pagou direitinho, finalizou e começou a ascensão. A segunda loja, aí já é um outro cuidado. A questão de crédito. A gente já estava estabilizado, porque desde o primeiro momento que eu tive o negócio, eu falei, eu tiver que vender a minha casa, mas eu não vou ficar devendo ninguém. Porque eu acredito que no momento que um cara me vende algo a prazo, ele está confiando em mim. Perfeito. E eu tenho que honrar o meu nome. E volta de novo lá, o seu Antônio Procópio, meu avô, é a inspiração nisso. Nunca ficou devendo ninguém. Sempre pagou as coisas dele direitinho. Isso são princípios, valores, são princípios e valores. Com caráter. E isso ajuda. Quando foi a segunda loja, eu tenho um amigo, o dono de mercado também, o GCL do mercado Xavier. Ele me falou da loja que estava sendo vendida no Tarumã e ele estava negociando. E é interessante que eu já tinha passado por essa loja, pô, é uma boa loja, mano, tu vai fazer um bom negócio ali. E ele ficou, cara, mas eu vou fazer uma proposta. Vou entregar para Deus hoje. Se for para ser minha, ele vai aceitar a proposta. Senão eu não vou desistir do negócio. Tá bom, quando foi no outro dia, a gente conversando, ele falou, cara, desisti, não vou entrar nesse negócio mais não é para ser, eu tô com outras prioridades. Uhum. Se não aconteceu do jeito que eu queria, porque não ia ser. Aí eu até falei, você desistiu do negócio e permite que eu converse, então, com o proprietário lá?
Aí ele, não tem problema nenhum, eu não vou mais fazer negócio. Não, porque até se o cara é meu amigo, independente se não for, eu não vou tentar atravessar negócio de ninguém. Isso é uma coisa também, é princípios que a gente não vai fazer. E acabou dando certo. Nesse inteirinho, o meu cunhado, que foi uma das composições que a gente fez para iniciar o negócio, tinha saído do Banco Bradesco, que é o Denis, e estava lá com a gente. Nós conversamos com o seu Nilo, que é o dono da JLN. Ele tinha tentado, na época da pandemia, entrar nesse mercado de varejo. Só que é complicado. O cara ele é um gênio no mercado de material de construção. No mercado de varejo já não se identificou tanto. É completamente diferente as operações, né? Aí acabou, ele preferiu focar no negócio dele, tanto que ele abriu uma outra loja logo em seguida, que é um sucesso também muito grande hoje. E fechamos o negócio. E é muito legal porque você vê um cara que não me conhecia. A gente já teve um amigo que veio e fez uma ponte também. E ele fechou o negócio com a gente abriu a segunda unidade. Perfeito. Quando foi no ano seguinte, aí já muda um pouco. Quando você tem nome, começa a pagar tudo direitinho, os bancos que antes não falavam contigo... Começa a bater na tua porta. Todo dia. Aí os caras querem fazer financiamento. Quer te oferecer dinheiro. Quer te oferecer dinheiro. Só que eu sempre falo, mas tem que pagar, né? Não adianta pegar Não, fica tranquilo, pega aqui essa linha, mas tem que pagar. Então a gente sempre tem bastante cuidado com isso. Chão, né, pé no chão. Pé no chão, porque senão você se atrapalha. Eu nunca procuro dar um passo maior do que a perna. Até que é uma coisa interessante, o tempo que eu passei como gerente de venda no Nova Era também ajudou muito nisso, que a gente via que a segunda loja, muita gente quebrava. Certo. A primeira loja você consegue ter a tua expertise, teu olho, a gente abre, fecha a loja, vê o que está acontecendo. Você tem na mão, o dia inteiro, na mão. A segunda tu tem que começar a ter processos. Perfeito. Você precisa ter pessoas de confiança junto. Ok. Para que essas pessoas que vão tocar, você não consegue mais estar em 2 locais ao mesmo tempo. Eu estou aqui, conversando contigo, minhas lojas estão rodando. Estão rodando. Hoje, eu não tenho chave de nenhuma loja minha. Eu tenho pessoas que abrem, que fecham, que seguem o processo. E aí é o momento que a gente tem que se organizar. Aí tem que começar a profissionalizar. Perfeito. De fato. Eu acho que a primeira loja, o cara consegue, com o conhecimento dele, tocando. Lógico que se ele se organizar é melhor, mas ele consegue. A partir da segunda, terceira, quarta, aí tem que ter processos muito bem desenhados, muito bem definidos. Legal. 2023 surge o Tribom Supermercado, também um pessoal fantásticos aí que são amigos nossos da Terceirize, que é uma empresa focada hoje, eu acho que é uma das maiores do Brasil. O Bruno é sensacional. O Bruno, inclusive, ele foi presidente da MASE. Presidente da MASE. Eles estavam querendo voltar a focar também no negócio deles só de inventário. Eles são os maiores do país. Hoje eles fazem inventários fora. Aí a gente teve a oportunidade de negociar, compramos a terceira loja. 2024 a gente resolveu dar um passo, que seria a separação do grupo, em que eu falei com meu cunhado na época, que normalmente sociedade já termina em briga. E eu falei, a nossa não pode terminar. Perfeito. Porque para mim nada é mais importante do que a minha família. Amo minha irmã, meus sobrinhos, a gente precisa estar junto com eles ali no final de semana. E eu acho que cada qual seguir seu caminho é mais engrandecedor, cada qual vai ter seu legado para contar. A gente fez todo um período de transição junto com o Denis aí, o Denis ficou com essa loja do Parque 10. Hoje ainda está com a bandeira da Unieva, mas é uma loja que em breve vai ter uma virada de bandeira, vai ter uma reinauguração, vida própria. A loja está sendo um sucesso também. O Denis está fazendo um trabalho lá bem interessante, um cara que veio do mercado financeiro, que era totalmente diferente, mas que tem aprendido esse mercado de varejo, está tocando a vida dele. E aí 2024 vem um passo, para mim, mais um muito significativo. Que assim, eu acho que um dos segredos também da gente conseguir sucesso quando a gente passa é a paixão e o orgulho por onde você está. Cara, até hoje eu sou alucinado pela Unilever, gosto demais. O Mercantil Nova Era, que hoje é Super Atacado Nova Era, é uma empresa que realmente fica ali no coração, a gente não esquece muitos aprendizados, onde a gente foi bastante feliz ali. E eu falo para todo mundo que eu tive a oportunidade de comprar uma loja do Nova Era. Você comprou uma loja do Nova Era? Loja do Nova Era. Comprou a loja do seu Marcelo. Se eu falar que comprei o Nova Era, eu não estou mentindo, tá aqui, eu tenho um contrato. Comprou a loja do Marcelo Gastaldi. A Nova Era estava... Ele fez um braço do negócio, que era de pequeno varejo. Era barato e pronto, né? Barato e pronto,
acabou tendo... É uma coisa que é difícil você ter essa pulverização, essa mudança de estratégia. O cara está com um negócio muito grande. Isso é um conselho que um amigo meu me deu também, que eu não esqueço. Se tu está num determinado patamar de faturamento, tu entrar num negócio que o nível de faturamento é muito menor, é difícil. Porque o ser humano ele precisa estar dentro, ele precisa estar empolgado. Um negócio que ele é menor, muito menor em relação ao teu core business ali do que você tem, se ele te der prejuízo, ok, é ruim ter prejuízo, mas não muda a tua vida. Se ele der um lucro fantástico, não vai mudar teu ponteiro. Perfeito. É diferente das minhas lojas, eu não tenho opção. Tem que dar certo. Tem que dar certo. Se eu não der, quebrou eu. Vai tudo... a minha vida está ali, Deus o livre. Não, a gente vai evoluindo. Mas assim, por que eu estou falando isso? O foco é total. E aí o Nova Era resolveu, que eu acho também uma sabedoria do empreendedor, entender que se um negócio não der certo, e muitos não vão dar, tá? Isso é natural. Perfeito. Você tem que tentar e continuar lá com seus valores, mas uma hora não vai dar. Encerrou essa operação e a última loja que tinha era essa, da Compensa, que a gente adquiriu em 2024. A gente deu uma virada na loja, graças a Deus tem sido um sucesso muito grande. E aí a gente chegou até aqui. A comprar a loja do Nova Era. Comprei a loja do Nova Era. Legal. E estamos tocando bem lá hoje. Gente, olha só que história bacana. E eu vou pedir mais um minuto aqui para o Jonas, convidar ele para tomar mais uma aguinha da toia. E eu vou falar com você sobre um sistema de gestão para que você possa... Porque é importante você ter dedicação, é importante você ter sonho, é importante você saber e querer fazer, mas é importante você controlar as informações. E para controlar a informação, nada melhor do que você ter um sistema de gestão que é o FrontSys. FrontSys é um sistema através do órgão que você tem na palma da sua mão na gestão financeira, gestão de negócio, gestão de compras, gestão de estoque e toda a prestação de serviço. Você consegue colocar tudo dentro do mesmo sistema para que você possa atender melhor o seu público e está tudo registrado. Então, eu dedico aí para você, informo para você e recomendo FrontSys. É um sistema que acabou de chegar em Manaus. Você pode pedir um dos nossos representantes pelo 985 90 4300. E um detalhe importante, FrontSys está chegando e não tem taxa de implantação. Você vai pagar a primeira mensalidade só depois de 30 dias. E o legal é que até cashback tem no FrontSys. Então fala com a gente lá pelo 985 90 4300 e nós mandamos para você um representante FrontSys para que você possa ter um sistema de gestão no seu dia a dia. Isso posto, eu também não posso deixar de falar para você e indicar para você um livro super legal, Trabalho Focado, que tem tudo a ver com o nosso tema que a gente está conversando aqui com o Jonas. Em Trabalho Focado, o autor e professor da Newport discorre sobre o impacto da era digital. Em vez de argumentar que a distração é ruim, ele celebra o poder do seu oposto, dividindo esse livro em duas partes. Ele primeiro argumenta que em quase todas as profissões, cultivar uma profunda ética de trabalho produz benefícios enormes. E então apresenta um vigoroso regime de treinamento composto de uma série de outras regras que leva a sua mente a hábitos e a apoiar sua habilidade. Uma combinação de críticas culturais e conselhos. Trabalho Focado leva o leitor a uma jornada através de histórias memoráveis. Então, eu recomendo para você. O autor é o Cal Newport. Então, essa dica fica para você colocar na cabeceira e aos poucos ir lá degustando. Um bom livro, uma boa leitura também engrandece. E agora sim eu volto aqui com o meu convidado, que é o Jonas Barbosa, aquele empreendedor, é dono do Mercadinho Adão e Eva, com 3 unidades. Jonas, qual é o papel da sua família hoje, especialmente da senhora Maria Elci, em sua jornada? Não poderia deixar de falar com quem paga a conta, né? Se eu não falar dela aqui, eu não entro em casa quando voltar. Por não favor, tem como, né? Não, dona Elci, a gente conheceu nesse mercado também, né? Eu era promotor na época. E ela... Eu tenho alguns amigos que brincam assim, ó... Eu cito, deu o golpe do baú no futuro. Porque na época que a gente começou, a gente... Rapaz, foi ralado. A gente fez uma parceria muito grande aí. Nós casamos... Eu casei muito cedo. Eu tinha 22 anos. Uhum. E isso eu vejo algumas pessoas, quando vê um casal muito cedo, tu vai estragar a tua vida, tu vai atrapalhar. Depende, cara. Depende da pessoa que você tá. Ok. E aí, assim, é fantástica. Sempre uma pessoa que me apoiou muito, teve comigo desde realmente do começo. Ela, num primeiro momento, nós optamos por... Ela abriu mão um pouco da carreira dela. Ela na época, trabalhava no administrativo do supermercado DB para cuidar dos nossos filhos.
Minha filha hoje já está com 20 anos de idade, está fazendo... Faz direito, apaixonada na... pelo direito. Inclusive está aqui no estúdio. Está no estúdio. Veio aqui Está no estúdio para acompanhar. Ela sempre me acompanha. É meu xodózinho aí. E ela, eu até falo com ela, filha, pô, eu consegui, o vestibular que eu passei foi menorzinho para mim, só ter passado ali. Eu não dava conta de passar. Ela passou em direito, já é uma, tá fazendo, tá no segundo, terceiro período. Com 14 anos. Filho de 14 anos, Jonas Henrique. Corintiano. Corintiano fanático, um menino fantástico, que tem princípios muito bons. Ele está seguindo um caminho bem legal. Tenho certeza que o nosso legado vai ficar. Isso é interessante porque os meus filhos querem estar junto com a gente, sempre buscando esse caminho, tem uma inspiração e nos ouve bastante. Porque hoje a família, às vezes, está muito degradada, muito, né? A gente conversando, eu falo que a base de tudo é a família. Com certeza. Se você for ver alguém que está sendo preso, que tem uma conduta ruim, possivelmente ele pode não ter tido uma estrutura familiar boa. Óbvio que é possível o indivíduo, eu acho que o indivíduo nunca tem que terceirizar nada da sua vida para os outros, mas uma base familiar... É tudo. É tudo. Perfeito. Os meus filhos, a gente conversa sobre tudo. Eu tenho eles que eu falo, eu tenho que ser o melhor amigo de vocês. Vocês têm que estar junto. Aconteceu alguma coisa de errada, me conta. E até hoje a gente tem conseguido, a gente tem uma família que a gente tem essa possibilidade. Aí a dona Elci ficou para cuidar mais dos meninos durante esse período, foi bastante importante, abdicou um pouco ali da carreira profissional dela, ela é formada em administração, mas como eu falo, tudo Deus direciona certinho. E hoje é seu braço direito e esquerdo. Ela que comanda o negócio. No momento que a gente adquiriu a dona Eva, ela veio comigo direto no primeiro ano. Nós passamos mais 2 anos sem retirar nada da loja, só para pagar dívidas, porque, como eu falei, não tinha dinheiro para começar. A gente fez umas engenharias financeiras bem interessantes, mas depois tem que pagar a conta. Perfeito. E foi o que a gente fez. A gente passou um bom tempo vivendo só do que a gente tinha ali em casa, economizando o que foi possível. A gente fala que tem todo dono de mercadinho, ele abre a loja, começa a faturar e já compra uma Hilux e começa a viajar para a Europa. É verdade. Porra, às vezes não dá, né? Você tem que saber. Não fecha a conta. Porque isso é até uma situação que muita gente não tem maturidade de lidar com valores. Você vê o faturamento numa loja e o cara pode pensar que tu tá milionário com aquilo ali. Não é. Para a última linha o que fica ali dá 2%, 3%, você tem que ralar. Muito. Que é o teu. O resto é governo, é funcionário. Perfeito. O que eu pago de conta de energia hoje, eu toparia com a Amazonas Energia a ficar com a minha loja e me dar o valor da energia. Porque Jonas, mudando um pouquinho aqui, como corintiano fanático, que lições de futebol você aplica na sua rotina de empresário? Então, eu sempre estou tendo a oportunidade de conviver em alguns momentos com você, né, nos últimos dias, aí, nos últimos tempos, e você sempre dá, não, é como no futebol, eu fiz propositalmente. O que você aplica do futebol no dia a dia? Então, esse ano eu tive que tomar uma decisão difícil. Tinha uma moça que trabalhava comigo no operacional. Eu acho que a gente errou ali na promoção dela, nós colocamos ela na gerência de uma loja, a loja não estava tracionando bem, e a gente teve que trocar. E é interessante que, como o mercado, assim, não só o mercado, acho que a vida de forma geral, as pessoas sempre buscam a teoria da conspiração. O que aconteceu, quem fez. Eu falo, gente, não foi. O Corinthians não estava indo bem, trocaram o técnico. É mais fácil trocar o técnico e tentar uma outra alternativa. De repente, o próximo técnico não dá certo. Perfeito. Mas você tem que tentar. Nem sempre tem alguma coisa errada. Então, é mais ou menos isso. Sobre futebol, eu sempre tenho algumas lições também. Eu lembro da Copa de 2002. Dizem que nos bastidores, Ronaldo e Rivaldo, que eram os craques lá do time, não se falavam, né, fora. Eles tinham um atrito, tinham uma vaidade muito grande fora, mas dentro de campo, quando você vê a final da Copa do Mundo, o Rivaldo dá o passo para o Ronaldo fazer o gol. Então, na empresa, a gente busca também muito falar isso. Não gosta de alguém? Compra uma galinha e resolve depois. Mas aqui dentro, todo mundo tem que se dar bem e tem que fazer o time andar. Perfeito. Muito legal. Jonas, vou pedir mais um minuto para você. A gente volta já com o Vai e Vem. E eu quero só chamar a tua atenção agora para o nosso Minuto Empreendedor. E nesse Minuto Empreendedor, eu quero dizer para você o seguinte.
Nós fomos buscar uma pesquisa da Fundação Dom Cabral, que é uma das maiores empresas acadêmicas de formação e gestão, e nós tivemos uma informação muito legal sobre programas de liderança nas empresas. Então foram pesquisadas cerca de 161 empresas com 242 gestores. Quais são os maiores benefícios? Então, melhoria da produtividade, melhoria do clima organizacional e redução de custo. Ou seja, investir na liderança é primordial para o seu negócio dar certo, para que você tenha lá pessoas para te ajudar, auxiliar e que você possa delegar. Voltando aqui, e agora eu vou aqui para o meu tempinho final, com o meu convidado de hoje, contando essa história bacana de vida, essa história de empreendedor, de onde começou, onde chegou, que é o Jonas Barbosa, que ele é empreendedor, dono do mercadinho Adão e Eva. Tem três locais diferentes, uma no Tarumã, outra no Coroado e a terceira loja lá na Compensa. Visita, vale a pena. Jonas, o que é mais importante? Produto perfeito ou execução impecável? Execução impecável. Empreender é? Empreender é desafio. Hoje você na Amase, qual a importância que tem? Então, a Amase a gente buscou hoje ampliar a representatividade dela, realmente trazer o varejista para dentro de uma associação, porque a gente identifica que esse varejista que inicia, ele normalmente não tem uma formação. E, de repente, ele não teve a oportunidade que eu tive de ter uma carreira em empresas que faziam execução. Ser apoiado, né? É importante ele ter esse apoio, é justamente isso que a gente está fazendo. A nossa gestão, fui convidado no final do ano passado a compor uma chapa junto com o Genazildo Junho, que é um cara também que tem uma história de vida fantástica, que começou muito parecido com a gente também, e hoje tem uma rede aí de 8 lojas. Uhum. E o nosso grande desafio é buscar trazer nossos amigos. A gente sempre fala que a concorrência vai existir e não tem essa de fazer conchavos, não. Não vou abrir uma loja aqui, outra. Não, cada qual vai fazer a sua estratégia, mas a gente entende que a dor de todo mundo é igual. Perfeito. Os problemas que o supermercado Juma tem, que o Xavier tem, que o Adão e Eva tem, o Bons Amigos, são os mesmos. E a gente hoje também tem até uma relação boa com o grande varejo, que são lojas que vieram de fora, Atacadão, Açaí. Então, mas acaba congregando todo mundo. Congrega todo mundo. Porque esses caras também têm muito a ensinar para a gente. E um setor unido, ele pode prosperar muito mais, porque tem força de representatividade. A Amase teve uma importância no período da pandemia. Os supermercados de Manaus não fecharam nem um dia. E tinha uma importância ali, o mundo estava naquele momento ali apreensivo com o que poderia acontecer, mas aconteça o que acontecer, você tem que comer todo dia, você precisa fazer a tua higiene. Uhum. E o supermercado foi super importante se manter aberto, as pessoas que estiveram ali se arriscando de fato, mas algumas pessoas precisavam estar ali. O supermercado foi um dos setores e isso foi muito importante, o trabalho que a Amase fez. Assim, o nosso superintendente Alexandre Zucchi, que é o cara que está no dia a dia, faz um trabalho brilhante para nos apoiar. E eu até convido nossos amigos que não estejam associados ainda na Amase, nos procurem, porque o foco é fortalecer a categoria, não é engrandecer um ou outro. A categoria unida vai ser mais forte para poder ter mais facilidade de encarar esse dia a dia tão difícil que é do varejo. Perfeito. Jonas, qual é a lição mais importante que a vida lhe ensinou? Caráter acima de tudo. Sua maior alegria? O nascimento dos meus filhos. Quem é Jonas Barbosa? Cara, é uma pessoa que batalha desde cedo, que busca sempre fazer a coisa certa e que busca sempre ter amigos e poder ajudar pessoas. Eu acho que ajudar, inspirar pessoas é o grande objetivo. Jonas, quero muito agradecer essa sua participação com a gente, esse bate-papo muito legal. Tenho certeza que inspirou muita gente. Tenho certeza que você do outro lado que está assistindo ou que vai assistir ou que depois vai acessar as nossas plataformas lá da Amazonas Atual, seja no Facebook ou no YouTube ou depois do Marcelo Salum no YouTube, vai se inspirar com essa história
muito legal, de um começo de grandes desafios a chegar hoje como empreendedor, empresário, mantendo a mesma ética, mantendo a mesma capacidade de enxergar horizontes, ter objetivo, dedicação para chegar no seu sonho. Jonas, muito obrigado. Gostaria que você, por favor, se despedisse dos nossos internautas, dos nossos telespectadores. Tá, agradecer aqui, Marcelo, pela oportunidade da gente poder contar um pouquinho da nossa história. E falar para aquele menino que está hoje tendo uma vida difícil, de repente o momento não é propício, falar para ele que se ele estudar, se dedicar, trabalhar direitinho, nunca mexer nada de errado com ninguém, as oportunidades acontecem, Deus honra, Deus acima de tudo, e com caráter a gente consegue chegar longe. Perfeito. Gente, eu quero agradecer a sua audiência e quero dizer que Virando o Jogo é para isso, contar histórias de verdade. Fiquem conosco até o próximo episódio de mais um Virando o Jogo comigo, Marcelo Salum.